Algo sombrio está acontecendo na fronteira polonesa. AWACS estão decolando. Radares Patriot estão travando em aeronaves. F-35 e F-16 estão disparando. 40 mil soldados estão indo para a fronteira. Agora, algo grande está acontecendo na Polônia. Boeing A-3 Sentry e KC-135 Stratotankers dos Estados Unidos estão voando simultaneamente, e bombardeiros B-52 estão aparecendo no horizonte. Isso não foi um exercício militar. A fronteira leste da Polônia foi abalada em uma noite, e uma série de crises aparentemente não relacionadas sob diferentes manchetes convergiram em uma única linha. Tudo começou na noite de 10 de setembro com um ataque de veículos aéreos não tripulados de fabricação russa que penetraram no espaço aéreo polonês. Os drones russos não eram apenas um monte de metal. Eles também foram um incidente que acionou a segurança europeia, o artigo 4 da OTAN e as gigantescas aeronaves dos Estados Unidos, porque os drones russos voando no espaço aéreo polonês e sobre a base da OTAN em Rzeszów eram uma mensagem embutida na segurança europeia. Este ataque nunca poderia ser interpretado como um erro de navegação para Varsóvia e a OTAN. O primeiro-ministro Donald Tusk levantou-se no Parlamento e declarou que seu país estava no ponto mais próximo de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial. O governo polonês imediatamente invocou o artigo 4 do Tratado da OTAN, iniciando um processo de consulta urgente entre os membros da aliança. Este artigo entra em vigor se a integridade territorial ou a segurança de qualquer membro da OTAN estiver ameaçada. No entanto, a questão não se limitou a um reflexo defensivo. A cadeia de eventos de repente voltou os olhos para Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em declarações feitas no Truth Social, lançou uma sombra sobre o Kremlin. Aqui vamos nós de novo, disse Trump, direcionando explicitamente a Rússia, enfatizando que uma resposta muito mais dura seguiria se tais violações continuassem. Esta declaração, que deixou Vladimir Putin em pânico, levantou a questão de se poderia ser um prelúdio para invocar o artigo 5. A imprensa alemã, Spiegel e Welt, informou que pelo menos 5 veículos aéreos não tripulados russos foram direcionados a um centro logístico na cidade polonesa de Rzeszów. Isso também foi refletido nos dados da investigação preliminar. Caças F-35 holandeses e F-16 poloneses conseguiram abater drones russos em rotas perigosas. No entanto, apenas 4 dos 19 drones foram abatidos. Os Patriots não dispararam, apesar de travarem nos seus alvos. Neste exato momento, grandes aeronaves americanas foram avistadas sobre a Polônia. Aeronaves americanas, Boeing A-3 Sentry e KC-135 Stratotanker chegaram ao país. Na manhã de 11 de setembro, uma aeronave Saab 340 AEW também foi avistada sobre a Polônia. O Boeing A-3 Sentry normalmente voa a uma altitude de aproximadamente 10 km. Isso permite monitorar um espaço aéreo com um raio de mais de 400 km e uma área de 312 mil km². Neste exato momento, imagens começaram a circular nas redes sociais mostrando bombardeiros B-52 voando sobre o Atlântico Norte. Embora as confirmações oficiais sejam limitadas, o fato de que outra das rotações de bombardeio que os Estados Unidos realizaram repetidamente este ano é direcionada para a Europa se encaixa perfeitamente com o ritmo da comunicação estratégica. O B-52 Stratofortress não é apenas um bombardeiro, é a senha da dissuasão estratégica americana escrita no céu. Ao longo dos anos no Afeganistão e na Síria, os B-52 atingiram alvos pontuais com mísseis de cruzeiro de longo alcance e bombas guiadas por GPS, servindo em uma ampla gama de missões, desde apoio aéreo aproximado até bombardeio estratégico. No entanto, a aparição dessas aeronaves sobre a Europa muitas vezes significa mira, não disparo. Isso é mais um eco geopolítico criado pela visibilidade do que a explosão de uma arma. Até 2025, a Força Aérea dos Estados Unidos já se comprometeu a implantar várias forças-tarefa de bombardeiros centradas na Europa. Os B-1B Lancers recentemente completaram suas missões. Agora é a vez dos B-52. Essas missões, coordenadas pelo Comando das Forças Aéreas Europa-África, são geralmente de curto prazo, mas de alto perfil. O objetivo não é apenas realizar análises de ameaças ou voos de reconhecimento, mas projetar energia de dissuasão sobre o território aliado. A aparição dos B-52 em território da OTAN não significa uma invasão ou preparativos para bombardeios, mas é definitivamente um teste de limite. Essas plataformas podem ser equipadas com mísseis de cruzeiro com alcances superiores a 1000 km, como o JASSM-ER.
eles podem trocar dados instantaneamente com sistemas de combate Aegis. Trabalhando em conjunto com aeronaves de reabastecimento e sistemas de alerta antecipado AWACS, eles representam tanto os olhos quanto o punho da guerra. Esta estrutura em camadas sinaliza ao inimigo que não é um único país, mas uma aliança inteira que fornecerá uma resposta centrada em rede. Da perspectiva do Kremlin, as rotações de B-52 são frequentemente rotuladas como um show de propaganda. No entanto, esse menosprezo não apaga a realidade nas telas de radar. A aparição do Stratofortress no céu cria uma vibração que não pode ser ignorada nos círculos de inteligência, especialmente para os países que participam das missões de policiamento aéreo no Báltico. Esta aeronave é uma das cartas mais pesadas na diplomacia celestial. É uma plataforma que apoia comunicações de comando e controle em cenários de pressão aeroportuária e abre caminho para simulações de defesa antimísseis. Portanto, o avistamento do B-52 na Europa nunca significa que o bombardeio está começando. A verdadeira mensagem é que se você cometer um erro de cálculo, o resultado não será uma crise que você enfrentará sozinho. Além disso, medidas para reforçar essa mensagem continuam a seguir uma após a outra. O secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, descreveu o desenvolvimento como ameaças transnacionais agora efetivamente alcançando a Polónia e emitiu uma ordem direta ao exército britânico. Foram ordenados preparativos para o envio de jatos de combate Typhoon e sistemas de defesa aérea Sky Sabre do inventário da RAF para a Europa Oriental. O Sky Sabre é destinado a criar um escudo de defesa altamente eficaz contra ameaças de baixa a média altitude com seus mísseis guiados, COM. Espera-se que o sistema seja implantado com radar terrestre e módulos de comando e controle. De acordo com o governo britânico, este passo significa que não apenas a Polónia, mas toda a linha do Báltico será protegida. O presidente francês Emmanuel Macron condenou o incidente como absolutamente inaceitável. Sua declaração transmitiu um senso de urgência que foi além. Linguagem diplomática. Macron disse que havia contatado diretamente o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, e que consultas urgentes eram necessárias imediatamente. Este contato foi o primeiro sinal de que o processo do artigo 4 evoluiria para um esforço de coordenação de segurança multilateral, não apenas centrado na Polónia. Paris também sugeriu que poderia contribuir com aeronaves AWACS para fornecer vigilância do espaço aéreo e apoio de inteligência de sinais. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, esclareceu a posição de Berlim dentro de um quadro militar mais claro. Os drones não apenas violaram a fronteira, como também estavam claramente armados, disse ele, enfatizando que este ataque não foi apenas uma violação de inteligência, mas uma ação que representa uma ameaça cinética. Pistorius anunciou que Berlim daria seu total apoio nas consultas sob o artigo 4 e enfatizou que as forças armadas alemãs estavam prontas para a defesa aérea conjunta. Em particular, o cenário de implantação dos sistemas Iris-T SLM de fabricação alemã no corredor báltico pode ganhar destaque. A Irlanda, apesar de sua tradição de neutralidade, desta vez aumentou a intensidade de sua retórica. O governo de Dublin declarou que este ataque ao espaço aéreo europeu foi uma transgressão que ameaça a segurança continental. Espera-se que a Irlanda desempenhe um papel, particularmente no compartilhamento de inteligência e no fornecimento de suporte técnico à infraestrutura de comunicações da OTAN. Juntamente com os esforços coletivos, a Polónia acelerou sua defesa. Seu poder de ataque, força aérea e independência energética estão crescendo simultaneamente. No coração da força aérea está a modernização do F-16 Viper de 3 bilhões e 800 milhões de dólares, assinada em 13 de agosto de 2025. O pacote inclui o radar AN/APG-83 computadores de missão e capacidades centradas em rede. O objetivo é conectar o F-16 à mesma imagem que os F-35 e elementos terrestres, aprimorando a primeira visão de alvos de baixa visibilidade. O fato de que a modernização será realizada na instalação WZL, 2 Bydgoszcz, dentro do país, significa tanto continuidade quanto contribuição industrial. Este movimento é o primeiro elo na cadeia que melhorará o desempenho do modelo de documento C-Track contra violações do espaço aéreo. A linha F-35 é o segundo elo. O primeiro F-35A da Polónia foi revelado em Fort Worth em 28 de agosto de 2024. Um plano de entrega faseado está em vigor a partir de 2026. Esta linha do tempo, juntamente com a atualização Viper, padronizará a coordenação de quinta geração com a geração 4.5. O objetivo é encurtar a cadeia de primeiro olhar, primeiro tiro contra ameaças de baixa seção transversal de radar em torno de Kaliningrado e Bielorrússia.
A lacuna é preenchida pela solução provisória FA50. O primeiro lote em serviço, desde 2023, será entregue entre 2025 e 2028. Reunite e Trins, com o padrão Bloco 20, compartilhando o treinamento e a carga de patrulha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Wisna está na camada superior de defesa aérea, Naro na camada intermediária. Acordos entre a Polónia e a MBDA do Reino Unido visam produzir mais de 1000 mísseis Kam-E e mais de 100 lançadores para Naro dentro do país. A rede é completada a curta distância com Pilica Plus. Esta estrutura estabelece um escudo em camadas para bases, cidades e unidades móveis durante noites de saturação de ataques. A arquitetura IBCS agora implantada integra Wisna e Naro sob um único sistema de comando e controle, enquanto também simplifica o fluxo de dados para a OTAN. O escudo superior do continente também está operacional. A instalação Aegis Ashore em Redzikova foi declarada operacional e pronta para a defesa da aliança em julho de 2024. Isso reforça o guarda-chuva protetor da Polónia e da OTAN contra ameaças balísticas. A entrada em operação da instalação, à qual o Kremlin se opôs por anos, é tanto um limiar militar quanto psicológico para Moscou. A primeira má notícia está aqui. Não há mais uma janela em branco no eixo balístico. O foco nas forças terrestres está mudando para a matriz de poder de fogo. O acordo quadra prevê um teto de até 486 lançadores HIMARS, com a localização dos chassis Jelks, a maioria está planejada para ser produzida domesticamente. Em paralelo, a série K-K tem chegado em lotes desde 2023. Os 72 lançadores adicionais assinados em 2024 reforçaram a arquitetura de artilharia de foguetes de linha dupla da Polônia. Este duo significa a capacidade de formar grupos densos de salvas ao longo da fronteira com a Bielorrússia em pouco tempo. Aumenta o custo da primeira hora para o corredor de Suwałki. A segunda má notícia para os russos é esta. Planos de ataque único estão perdendo valor diante do alcance e da flexibilidade das ogivas. 2 pilares na espinha dorsal blindada, Abrams e K2. 116 M1A1SA entraram em campo. O fluxo de 250 M1A2SF V3 começou. Do lado coreano, o segundo grande pacote K2 foi assinado em agosto de 2025. A distribuição está prevista para o período de 2026 a 2030, acompanhada por produção local e infraestrutura de manutenção ao longo da vida. Esta imagem coincide com o pedido do AH-64A Apache. O pacote de 96 unidades torna o apoio aéreo próximo para armaduras pesadas disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A compatibilidade de sensores dados à terra facilita o desdobramento de formações blindadas dia e noite. A terceira má notícia para os russos, o veículo blindado polonês não está mais sozinho. Vem com pressão de helicóptero e uma matriz de foguetes de artilharia por trás. A situação no mar e na costa também é clara. O programa de fragatas Miecznik tem como alvo 3 navios multifuncionais, com um cronograma que se estende até 2031. As capacidades de defesa aérea e de ataque do mar para a terra estão na vanguarda. As frotas de defesa costeira NSM estão crescendo na costa. O maior contrato da Kongsberg até hoje veio da Polônia. No Báltico, não é um jogo de xadrez de um único movimento, mas uma abordagem de controle de linha que está ganhando força. Isso significa pressão constante sobre alvos marítimos ao redor de Kaliningrado. Os elementos que completam o quadro aéreo também não estão vazios. Com o arrendamento do Mk9A Reaper, a continuidade de reconhecimento, transmissão de informações além fronteiras foi assegurada desde 2023. O fornecimento de drones Mk9B Sky Guardian começará com o acordo assinado no final de 2024. Helicópteros multifuncionais AW-149 estão fluindo pela linha local da PZL Świdnik. As entregas estão planejadas até 2029. Este trio cria um efeito de vigilância contínua no ar, terra, segurança portuária e sistemas de alerta diário. Então, como Moscou responderá? O primeiro reflexo do Kremlin, como sempre, foi recorrer à narrativa de erro técnico. Declarações oficiais afirmam que a violação da fronteira foi não intencional. No entanto, o que está por trás dessa retórica não é uma evasão de conflito, mas uma busca por base para um contramovimento. Nos próximos dias, o Kremlin pode tentar reforçar essa retórica com mais exibições militares, particularmente manobras conduzidas através da Bielorrússia. A mobilização militar em grande escala já começou no território bielorrusso sob o pretexto dos exercícios Zapad 2025. Moscou poderia agora transformar esse posicionamento em uma estratégia de espalhamento. Poderia implantar uma força conjunta russo-bielorrussa de tamanho semelhante, mas mais ostensiva, oposta à força de 40 mil soldados estacionada na fronteira leste da Polónia.
No entanto, o ponto de equilíbrio crítico aqui será estabelecido no espaço aéreo, não com forças terrestres. O guarda-chuva de defesa aérea da Bielorrússia pode aumentar o nível de ameaça na medida em que é apoiado pelos sistemas S-300B4 e S-400 ligados por radar da Rússia. Esta situação empurrará as funções de policiamento aéreo da OTAN para camadas aéreas mais profundas e amplas. Enquanto as rotas de voo dos aviões-tanque se deslocam para o norte, as redes de alerta de reação rápida são reforçadas. Os corredores aéreos na região do Báltico estarão sob controle mais rigoroso. A região de Kaliningrado, em particular, pode emergir como a alavanca nesta equação. O desdobramento avançado dos S-400 significa que elementos de interferência de radar e negação de acesso à área serão acionados aqui. No entanto, isso também acelera a determinação da aliança em consolidar a superioridade aérea nos céus do Báltico. As capacidades de radar da Noruega, Lituânia e Letônia desempenharão um papel fundamental nesse processo. Uma das manobras de alto risco mais típicas do Kremlin poderia ser tentar criar uma crise controlada na fronteira entre a Polônia e a Bielorrússia. Um cenário de acidente na fronteira poderia ser provocado através de métodos híbridos, como interferência de rádio, atividades de interrupção de sinal ou parando civis em pontos de travessia temporários. No entanto, a OTAN está ciente desse risco, e é precisamente por essa razão que o disciplinado desdobramento de tropas polonesas no âmbito do sistema legal da OTAN oferece uma garantia de dissuasão contra possíveis provocações. Se os ataques de drones se repetirem, a ideia de filtragem do tráfego aéreo, semelhante a uma zona de exclusão aérea, pode ganhar destaque dentro da OTAN. Isso não cobriria diretamente o espaço aéreo ucraniano. No entanto, poderia criar um reflexo de intervenção precoce contra qualquer aeronave que se aproxime da fronteira polonesa e que não seja identificada como civil. Esse tipo de política de engajamento preventivo visa dissuadir não apenas violações de fronteira, mas também potenciais voos de teste. Enquanto isso, a máquina de propaganda do Kremlin não está parada. A Rússia afirmou em declarações divulgadas durante a noite que os Vants foram lançados da Ucrânia, mas o Ministério da Defesa da Polónia parece pronto para refutar essa alegação com dados técnicos. De acordo com Varsóvia, as rotas de voo dos UAVs estavam diretamente direcionadas a alvos poloneses, e essa informação foi transmitida tanto para a sede da OTAN quanto para as capitais europeias. Esse tipo de compartilhamento diplomático baseado em dados enfraquece a desinformação do Kremlin. Finalmente, o Kremlin tem uma alavanca econômica à sua disposição. Pode transformar a rota da Bielorrússia em uma ferramenta de pressão política ao fechar passagens de fronteira e restringir rotas logísticas e de trânsito. No entanto, isso é uma espada de dois gumes. O regime de Minsk está preso entre cumprir incondicionalmente todas as exigências da Rússia e enfrentar novos pacotes de sanções da Europa. Se a Bielorrússia se envolver militarmente nesta crise, o custo econômico será alto. Caso contrário, falhará no teste de lealdade aos olhos do Kremlin. O que poderia acontecer a seguir? No curto prazo, veremos alertas de VANT mais frequentes e um engajamento mais rápido ao longo da fronteira Polónia-Bielorrússia. O tempo de reação dos sistemas de defesa aérea será reduzido. No médio prazo, veremos a rede moderna de defesa aérea integrada sobre a Polónia reforçada com apoio aliado, patrulhas de AWACS de reabastecimento intensificadas e novos protocolos noturnos aparecendo em documentos de aviação civil. No fronte político, veremos a expansão e fusão da agenda de sanções e do muro de drones da União Europeia com o dossiê da Ucrânia. Do lado russo, haverá exercícios mais visíveis e operações de informação em torno de Kaliningrado e Belarus, mas eles não poderão se esconder tão facilmente atrás do escudo de erros no ar. Na OTAN, rotações adicionais são implantadas em sistemas de defesa aérea baseados em terra nos Bálticos e na Europa Central. A força de 40 mil soldados da Polónia torna-se o novo normal para as rotações de tropas. No fronte dos Estados Unidos, a visibilidade dos bombardeiros se estabelece em um ritmo intermitente, mas recorrente. Todas as noites de alarme, a mensagem de pacote pronto é atualizada. Assim, a imagem é clara. O Kremlin está atualmente navegando por um caminho estreito entre manobras políticas e reflexos militares. No entanto, a abordagem determinada e orientada por dados da OTAN está começando a desafiar o repertório clássico de gestão de crises de Moscou. Este último desenvolvimento na fronteira polonesa não é apenas uma violação regional, é um teste para toda a arquitetura de segurança europeia. A resposta da OTAN determinará o equilíbrio internacional nos próximos dias. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar este processo de perto e ser notificado instantaneamente dos nossos novos vídeos. Seus likes e comentários são muito importantes para avaliarmos a agenda juntos. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.